Médicos atuando no Brasil vai chegar a 1 milhão. É um número grande de profissionais e com toda certeza vai mudar a realidade do mercado médico. Então, se medicina antes era um curso seguro, que você se formava e ficava rico, a coisa mudou, meu amigo. Nesse vídeo eu vou abrir o jogo, trazer várias informações que muita gente não sabe que está acontecendo na medicina. Vou trazer também a minha opinião sobre isso tudo e o veredito que tanta gente tem falado. Seria o fim da medicina? Sem enrolar, vou começar mostrando para vocês essa matéria aqui na revista Piauí. Número de alunos cursando o primeiro ano de medicina mais que dobrou em 10 anos. Então, recentemente o governo federal lançou algumas novas vagas de faculdade de medicina e isso começou um debate e várias pessoas falando sobre essa questão, se realmente é o fim do curso. E olhando para essa matéria, ele fala: o número de alunos cursando o primeiro ano de medicina teve um crescimento ainda mais significativo. São 143% a mais estudantes em apenas 10 anos. Esses dados são da USP e da AMB. Então eu fui atrás da fonte desses dados e é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. A demografia médica brasileira que é feita pela AMB e pela USP. Recentemente foi lançado um novo material e eu estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Eu já selecionei exatamente a página onde eu acho que é interessante a gente dar uma olhada. Em janeiro de 2023, o Brasil contava com 562.229 médicos inscritos nos 27 CRMs, correspondendo à taxa nacional de 2,6 médicos por 1.000 habitantes. Então, esse é o número de profissionais que a gente tinha a cada pessoa no país, a cada pessoa que tinha no Brasil. Na mesma data, os registros de médicos chegavam a 618.593. A diferença refere-se aos profissionais que têm inscrições secundárias, ou seja, mais de um CRM. Beleza, então trazendo isso aqui para vocês é uma introdução sobre o número de profissionais no Brasil. A gente vai falar nesse vídeo aqui sobre mercado, expectativas de ganhos, se medicina ainda vale a pena ser feita, né, com tantos profissionais aí se formando. Se a gente observa a evolução do número de profissionais desde 1980 a 2022, a gente tem um crescimento, né, de 113 mil médicos para 562 mil, que é um aumento de quase 5 vezes, né? E a população apenas dobrou. Então o número de médicos por habitante está se tornando cada vez maior, o número de profissionais no Brasil. E é isso que muitas pessoas estão falando, né? O fim da medicina, o médico vai ter que trabalhar com outras coisas, não vai conseguir emprego como antes. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações. De tudo que eu falei agora, são dados que não preocupam muito, mas quando você olha aqui para o número de médicos no Brasil e a taxa de crescimento da população geral, você tem um crescimento de 24,7% em 2020 e 30,7% em 2025. Enquanto que a população brasileira está crescendo num ritmo cada vez menor. A população está envelhecendo e a população de médicos aumentando. Sem contar que não só o número de faculdades no Brasil está aumentando e está abrindo cada vez mais vaga, né? Inclusive foi essa matéria aqui que gerou uma baita polêmica. O MEC lançou um edital com 5.700 vagas para novos cursos privados de medicina. Então está explodindo a faculdade de medicina no Brasil todo porque é um negócio muito lucrativo, que dá dinheiro. O pessoal paga o que for para poder fazer medicina. Então esse programa, né, de distribuição de vagas, a projeção é de que será necessário abrir mais 10 mil vagas em universidades públicas e privadas. O governo, o Brasil como um todo, tem apoiado esse negócio de abrir novas vagas de medicina. E o problema disso tudo é que nem todos esses cursos têm condições suficientes, têm uma estrutura suficiente de hospital. Eu estou no último ano de faculdade, já me formo no meio do próximo ano, e eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu vejo por aí. Então aqui em Teresina, na minha cidade, a gente tinha 2 faculdades inicialmente, né? Agora são 5. Tem 2 faculdades públicas e hoje em dia são 5. E o número de locais para esses estudantes atuarem, né, hoje está meio que no limite. Só que o número de vagas, o número de alunos, o número de pessoas entrando no curso é cada vez maior. E eu não sei como que isso vai ser alocado nos hospitais. Tudo bem que nem todo mundo realmente aproveita a fase do hospital, realmente aprende, mas tem muito médico se formando aí sem a gente ter certeza de como que está sendo essa formação. Isso é um fato. E eu não estou sendo clubista aqui, defendendo só as faculdades públicas, porque as faculdades estão realmente trazendo novos alunos sem entender direito os critérios de seleção, quem são aquelas pessoas
que vão fazer o curso de medicina. E tudo bem, isso já aconteceu com direito, já aconteceu com outros cursos aí no Brasil, em que você teve a explosão de faculdades e várias pessoas que se formavam naquilo e acabavam não atuando. Ao longo do vídeo, no próximo tópico, eu vou falar sobre o que eu acho disso tudo e como se diferenciar. Voltando para a pesquisa, além de que o número de profissionais tem aumentado cada vez mais, você tem também uma entrada de pessoas que fazem medicina em países próximos, na Argentina, Paraguai, e acabam vindo para o Brasil através do Revalida, entrando no país. Então a gente tem também um aumento do número de pessoas revalidando o CRM e começando a atuar no Brasil. E eu não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor dizendo se é certo ou errado. Existem médicos bons de todos os locais, de todas as faculdades, de todas as origens, e médicos ruins das melhores faculdades. Então eu não estou aqui julgando, eu estou falando um fato. Estou constatando uma coisa que acontece. Se a gente olhar aqui para o segundo capítulo, ele vai falar um pouco sobre concentração e dispersão geográfica. E embora o número de profissionais esteja aumentando cada vez mais, o número de profissionais no interior e nas capitais é uma coisa muito discrepante. E eu faço parte do Nordeste, ainda é um dos locais que menos tem médicos por habitantes. Se a gente olhar aqui, tem uma população de 57 milhões de pessoas e 111 mil médicos, que dá uma razão de 1,93, abaixo da média nacional que a gente viu anteriormente. Quando você olha para Centro-Oeste, Sul, Sudeste, tem uma concentração de profissionais muito, muito maior. Agora, um outro ponto que a gente precisa ser bem realista é que muitas vezes um profissional especializado, por exemplo, que faz clínica médica, reumatologia depois da clínica médica, é difícil para ele atuar no interior porque a saúde tem aquela questão de territorialização, aquela questão de hierarquização da rede de saúde, e as pessoas elas precisam ser encaminhadas para centros de referência que têm mais estrutura. Então é complexo, é complicado dizer os médicos precisam ir para o interior e que tipo de estrutura tem lá. Então é realmente necessário rever isso tudo e rever onde que esses profissionais estão indo, que tipo de estrutura vai ter para eles trabalharem lá, quais incentivos são feitos para as pessoas irem para os interiores. E é um fato que a gente precisa de mais médicos no interior, mas precisa de estrutura também. Então quando você olha, por exemplo, para o estado do Pará, a gente tem 1,18 médicos a cada 1.000 habitantes, pouquíssimo. Em Vitória, no Espírito Santo, né, uma capital aqui, 14,49 médicos por 1.000 habitantes, o que é bem alto. Olhando aqui estado a estado, olhando aqui meu Piauí, tá na faixa de 1, alguma coisa ainda, né? Já olhando para o sul e sudeste, você tem uma faixa bem maior e muito mais concentrada, é óbvio. São Paulo, Rio de Janeiro são locais de uma medicina mais avançada e pessoas do Brasil todo vão lá para fazer tratamentos. É uma coisa completamente esperada, são polos de saúde. Quando a gente olha aqui para essa tabela de capitais, interiores e regiões metropolitanas, dá para entender um pouco melhor. Então, nas capitais, a razão de médico é 6,13 a cada 1.000 habitantes. Nas regiões metropolitanas é de 1,14 e nos interiores é de 1,84. Então, se você está fazendo medicina hoje e não quer se especializar, não sabe se vai fazer alguma residência médica, não tem certeza ainda sobre o seu futuro no curso, provavelmente para você ter um salário melhor, para você ter uma condição de trabalho melhor, você vai ter que trabalhar no interior, pelo menos no começo de carreira. Essa é uma coisa que acontece muito. Tem muitos colegas meus que se formaram e vão para o interior, começam a trabalhar na estratégia de saúde da família, no UBS, e é uma realidade hoje que a gente precisa de profissionais atuando nesses locais. Uma vez que você faça a residência médica, uma vez que você se especialize mais, aí sim existem mais oportunidades nas capitais, existem mais oportunidades para ganhar melhor, trabalhando menos, e as melhores oportunidades de emprego também. Então, tem muitas oportunidades na medicina. Vou falar um pouco melhor sobre isso adiante. Razão de médicos por 1.000 habitantes segundo capitais e, cara, acabei de achar uma parada aqui meio estranha, né? Como é que ele coloca o nome de várias capitais e coloca Piauí aqui? A capital do Piauí é Teresina. Como assim? A galera tá desprezando aqui minha cidade. Então dá 5,28 a cada 1.000 habitantes. Deve ser Teresina aqui, porque Teresina é um centro de saúde da região Nordeste. Tem muita gente que vem pra cá pra se tratar e fazer tratamentos de saúde. É ser Teresina aqui, que ele botou Piauí, né? E quando você olha pra cidades como Vitória, Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza, tem um número de médicos por habitantes muito, muito alto mesmo. Provavelmente são cidades onde é mais difícil de você se destacar como médico. Beleza, então eu vou chegar na última parte que eu quero mostrar para vocês do estudo. Tem a projeção de oferta de médicos até 2035. E é aqui que está a bomba. Será o fim da medicina? Será que vão realmente ter milhares, milhões de profissionais médicos? E vai ser difícil para a gente que está se formando, para a gente que está começando, entrar no mercado de trabalho e ter um bom salário?
Cara, vou ser sincero com vocês, aqui em Teresina, aqui no Nordeste, quem fazia medicina 40, 50 anos atrás, até 30 anos atrás, era uma certeza de que seria rico, rico de verdade. Porque você está numa cidade, é uma cidade menor, ou seja, não é tão caro, não era tão caro na época para morar aqui em Teresina, hoje em dia já é bem mais caro. E você tinha a oportunidade de, assim que se formar, receber um salário maior do que 99,9% da população e com a possibilidade de crescer aí cada vez mais em uma necessidade muito grande de atendimento médico. Existem algumas cidades hoje no Brasil, no interior, que estão passando por esse processo de modernização e a gente, como profissionais, a gente como recém-formados, tem a oportunidade de aproveitar esses mercados para crescer profissionalmente. Não é errado você ter ambição, não é errado você querer ganhar mais, não é errado você querer fazer bem feito, desde que você seja ético. Lá no Hospital Universitário daqui de Teresina, eu tenho a oportunidade de lidar com um sistema único de saúde, com um SUS que funciona e que tem muita estrutura e muito recurso, mas eu sei que isso não é a realidade. Então, às vezes, você não tem a condição de oferecer para quem está no interior um atendimento digno, né? E sem contar que os pacientes que chegam lá é o nível terciário, é o último nível lá de atendimento em saúde. Pois bem, vamos dar uma olhada na projeção aqui que a galera calculou, né? Eles colocaram cenários e tal e fizeram aí uns cálculos, mas basicamente no cenário A a gente vai ter 1.016.000 médicos em 2035 ou 1.032.000 médicos em 2035. De qualquer forma, nos dois cenários aqui, mais de 1 milhão de médicos. Mulheres serão maioria a partir de 2024. Massa, isso aqui é uma coisa que realmente antes era uma profissão que tinha muito profissional do sexo masculino e tem mudado esse perfil. As mulheres arrasam na medicina, isso é um fato. Beleza, o documento continua aqui, tem várias outras coisas, vocês podem conferir esse documento aí gratuitamente na internet, chama Demografia Médica Brasileira. E eu quero falar para vocês agora da minha opinião sobre isso tudo. Então, eu acho que isso é o fim da medicina? Não, mas com certeza vão haver várias mudanças e é isso que eu preciso falar com vocês agora. A primeira mudança é que não vai ser mais tão fácil, não vai ser ridículo ganhar dinheiro com medicina como com certeza era há 10, 15, 20 anos atrás. Bastava você formar, ter um título de especialista, começar a atender e era certeza de que você seria bem sucedido. No direito, na engenharia, nas outras áreas, isso nunca aconteceu e faz muito tempo que não é desse jeito. Então, a medicina vai passar a ser dessa forma, vai ter um aumento do número de profissionais e uma outra consequência também é que o plantão do médico generalista, o valor pago lá por hora, não vai aumentar. E ele é o mesmo há vários e vários anos aí, eu vi até um post lá que ele comparava o valor do plantão nos anos 2000, que era R$1.000, o valor do plantão no ano 2023 continua R$1.000 aí a faixa no Brasil, às vezes 800, às vezes 1.200, variando muito pouco. Mas realmente o valor do plantão não acompanhou a inflação, tá tudo mais caro. Eu vou colocar o post para vocês darem uma olhada aqui. E para você se diferenciar na medicina, você precisa ter outras habilidades, precisa se especializar, encontrar um nicho. Então, se eu faço uma área que tem poucas pessoas atuando, ou se eu faço uma área que eu sei me posicionar, que eu sei me divulgar, que eu sei ofertar o meu serviço de uma forma diferente, facilitar as condições, e tem muito médico hoje que não oferece um bom serviço, não oferece um pós-consulta, não oferece um relacionamento bom com o seu paciente, isso com certeza vai ser um diferencial.